Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Nesta sexta-feira, Deus tem uma palavra de bênção, de vitória para cada um de nós. Compartilhe essa mensagem, dê o seu like. Com certeza, essa palavra estará abençoando a sua vida e abençoando a vida de alguém. A nossa meditação nesse dia de hoje se encontra no livro de Provérbios. Você que tem a tua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. A nossa meditação nesse dia de hoje é sobre Provérbios, que nós acabamos de ler. E o nosso tema é caminhos da morte. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Vamos meditar nessa passagem bíblica, que Deus possa nos ensinar. A palavra de Deus tem orientação, a palavra de Deus tem direção para nós nesse dia de hoje. O que parece certo nem sempre é certo. O que parece bom nem sempre é bom. E o que parece verdade nem sempre é verdadeiro. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus quer nos dar uma coisa chamada discernimento, para entender, para compreender o que é certo e o que é errado. E a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela que nos orienta. E Deus quer nos orientar através da sua santa e bendita palavra. Há uma passagem bíblica em Lucas 15 que fala da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha do bom e do melhor na casa do pai. Nada lhe faltava. Mas um dia ele quis sair da casa do pai. Ele quis conhecer o mundo. Eu costumo dizer que perto de Deus, vitória, mas longe de Deus, derrota. Quando o filho estava na casa do pai, ele era vitorioso, ele era abençoado. Mas um dia ele quis conhecer o mundo, e ele perde a parte da herança que lhe cabia. E o pai dá a parte para o filho da herança. O pai não obriga o filho a ficar na casa. E a Bíblia nos declara que ele começou a gastar a sua herança. E ele ficou sem nada. E os amigos foram embora. Os colegas foram embora. Quando ele tinha dinheiro, ele tinha amizade. Mas depois que acabou o dinheiro, acabou a amizade, acabou os amigos. E a Bíblia nos diz que ele começou a padecer necessidade. E ele começou a passar fome. E ele começou a se alimentar da comida dos porcos. Em um dado momento da vida dele, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele falou: poxa, na casa do meu pai era tão bom, eu tinha do bom, eu tinha do melhor, e olha a minha situação, agora eu estou padecendo necessidade. E ele retorna para a casa do pai.
E o pai estava de braços abertos para receber aquele filho que havia abandonado a casa do pai. Mas dentro dessa história, dessa parábola, quantos filhos que não conseguem retornar, que morrem? Graças a Deus que esse filho, ele conseguiu voltar para a casa do pai com vida. Mas muitos que saem da casa do pai perdem a salvação. O texto que nós lemos fala a respeito disso. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Que você que está me ouvindo nesse dia de hoje possa abrir os seus olhos espirituais. A vida é feita de escolhas. Tome cuidado com as suas escolhas. A sua escolha, ela pode promover vida, mas a tua escolha pode também promover morte. Tome cuidado com as suas escolhas. A Bíblia também, em Gênesis capítulo 3, fala sobre Adão, fala sobre Eva, um casal que Deus havia colocado num jardim perfeito, e Deus tinha dado tudo para eles naquele jardim. Só que Deus deu uma orientação para aquele casal: olha, de toda árvore desse jardim vocês podem comer o fruto, menos daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, ele fez uma escolha errada. Eva fez uma escolha errada quando eles comeram daquele fruto que Deus havia determinado para que não comesse. E o que aconteceu com Adão naquele momento que ele comeu daquele fruto? Adão morreu, não fisicamente, mas espiritualmente. Adão morreu. Quantas pessoas, através das suas escolhas, estão morrendo? Talvez não esteja morrendo fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente. E eu volto a dizer: tome cuidado com as suas escolhas. Havia uma visitação de Deus na viração do dia. Todos os dias Deus visitava Adão, conversava com Adão. Havia uma comunhão maravilhosa entre Deus e Adão. Mas quando Adão pecou, aquela comunhão foi quebrada. O pecado nos afasta de Deus. Isaías 59 fala a respeito disso. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação de Deus. Tome cuidado com as suas escolhas. Provérbios é um livro que nos ensina muitas lições para o nosso dia a dia. Olha o que diz Provérbio capítulo 5: Filho meu, atende à minha sabedoria. Em outras palavras, esse texto está dizendo: filho meu, atende à minha palavra. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos. Deus está sempre nos dando avisos. Deus está sempre nos dando orientações. E os teus lábios guardem o conhecimento. Que você possa guardar a palavra de Deus no teu coração, para que você não possa pecar contra Deus. É isso que o salmista Davi dizia: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Provérbios capítulo 5, verso 3 diz assim: porque os lábios da mulher estranha
destilam favos de mel, e o seu paladar é macio, é mais macio do que o azeite. Está dizendo que os lábios da mulher estranha ou da prostituta desfilam favos de mel. É algo agradável ao paladar e mais macio do que o azeite. Mas olha o que diz o verso 4: mas o fim é amargoso. O prazer, o deleite, ele é como um mel, mas depois ele se torna amargoso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Como o absinto, agudo, como a espada de 2 fios. E os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Olha a palavra de Deus dando orientação. O perigo de se relacionar com a mulher adúltera, com a prostituta, é algo agradável, é algo que traz prazer, mas um prazer momentâneo. E qual é o fim disso, pastor? O fim disso é a morte. Quantas pessoas que entram num relacionamento extraconjugal, uma pessoa que é casada, ela começa a se envolver com uma outra pessoa e daqui a pouco a sentença de morte é decretada. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é verdadeira. Parece mel, parece algo doce, mas depois se torna algo amargo, que traz morte. O inimigo cega o entendimento das pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cega o entendimento das pessoas. As pessoas ficam cegas, mas Deus está abrindo os teus olhos para as ciladas do inimigo. A Bíblia nos fala de um rapaz chamado Sansão. Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele era um nazireu de Deus, um escolhido de Deus. Era um juiz em Israel. E a Bíblia fala do jugo desigual. Sansão começou a se relacionar com uma pessoa que professava uma fé diferente da dele. Talvez ele pensou: não, eu vou ganhar Dalila, eu vou trazer Dalila para seguir o mesmo Deus que eu sigo. Mas não foi isso que aconteceu. Dalila conseguiu tirar Sansão da presença de Deus. O jugo desigual. Aquilo era uma cilada na vida de Sansão. E há muitas coisas que a gente acha que é bênção na nossa vida, mas eu gostaria de dizer para você que é cilada do inimigo para te derrubar. E Sansão, ele começou a se envolver, e ele foi se envolvendo, e quando ele se viu, ele estava amarrado por um laço, e ele não conseguia mais sair daquele laço. E ele fala da onde vinha a força que estava na vida dele. E depois que ele revela o segredo que estava no coração dele, o inimigo começa a tomar posse da vida de Sansão. Ele tem os seus 2 olhos vazados. Ele é escravizado pelos filisteus. E ele achava que estava no caminho certo. Ele achava que estava certo. Mas aquele caminho estava levando à destruição de Sansão. Mas Deus, como é misericordioso, como Deus é amoroso, na sua aflição, Sansão ele ora a Deus para que Deus restaurasse a força dele.
ele se humilha na presença de Deus, e Deus restaura a força dele. Deus visita Sansão, mas ele pagou um preço muito caro pela desobediência. Talvez você tenha pago um preço muito caro pela desobediência. A Bíblia diz: se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Por que nós não estamos comendo o melhor? Por que nós não estamos sendo abençoados? Porque muitas das vezes nós não estamos ouvindo a Deus. Estamos como Sansão, estamos como o filho pródigo, estamos como Adão, como Eva. Não estamos ouvindo a voz de Deus. Um outro exemplo bíblico: Davi achava que podia ter a mulher de Urias, porque ele era rei. Nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Davi não estava sendo guiado por Deus, Davi estava sendo guiado pelo seu próprio coração. E Davi pagou um preço muito caro quando ele adultera com a mulher de Urias, Betseba. Coisas terríveis aconteceram na família de Davi. Houve morte na família de Davi. Houve contenda na família de Davi. Tudo por causa de uma escolha. Tome cuidado com as suas escolhas. Ela não prejudica só você, mas ela prejudica a sua família, a sua casa. E a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. O que você está plantando? Vida ou morte? O que Davi plantou? Davi plantou morte. E veio morte sobre a casa de Davi. A Bíblia diz que Deus, que Jesus, ele veio para dar vida, não morte. Veio para dar vida e vida com abundância. Mas às vezes nós escolhemos a morte. Nós entramos por caminhos tortuosos, pegamos atalhos. Cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com as oferendas do inimigo, que ele se apresenta a nós como um anjo de luz. Mas ele não é um anjo de luz, mas ele se apresenta como um anjo de luz. Cuidado com as suas escolhas. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Deus fala, Deus se manifesta através da sua palavra, mas muitas das vezes os nossos ouvidos estão fechados para a palavra de Deus. Que o teu ouvido esteja aberto para ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus para a tua vida. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Sempre tem uma voz falando com você, e é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Mas o inimigo também fala. Qual voz você tem ouvido? A voz de Deus, a voz do Espírito Santo ou a voz do inimigo? Tome cuidado com a voz do inimigo. A palavra de Deus é orientação para você, é orientação para mim. Cada pessoa é livre para escolher o que quiser.
Você que está me ouvindo, você é livre para escolher fazer o que você quiser. Mas eu gostaria de dizer para você que toda escolha tem uma consequência, tanto para o bem quanto para o mal. E eu volto a dizer, tome cuidado com as suas escolhas. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele usa a seguinte frase: todas as coisas me são lícitas. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Tudo eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me prostituir, tudo eu posso, todas as coisas me são lícitas. Mas nesse mesmo versículo ele diz: mas nem tudo me convém. Te convém fumar? Te convém beber? Te edifica? Tome cuidado com as suas escolhas, porque o inimigo, ele está trabalhando, se apresentando como um anjo de luz. O rapaz solteiro, ele tem a oportunidade de se relacionar com uma mulher solteira, mas às vezes ele vai se relacionar com quem? Com uma mulher casada. Cuidado com as suas escolhas. O homem livre, solteiro, ele tem a oportunidade de se relacionar com uma mulher solteira, mas ele acaba se relacionando com uma mulher casada. Olha o laço. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas são caminhos que levam à morte. Quantos jovens morrendo de uma forma precoce? Por quê, pastor? Por causa das suas escolhas. A gente tem ouvido pela mídia, pelas redes sociais, um cantor de funk novo morreu de forma precoce. Mas por que esse jovem morreu, pastor? Por causa de uma coisa chamada escolha. As nossas escolhas têm consequências. E às vezes os jovens, eles não querem saber de ouvir pai, não quer saber de ouvir mãe. Eu sei o que eu estou fazendo, está tudo bem. Nós temos que tomar cuidado com as nossas amizades, com as nossas companhias. Eu costumo dizer que a amizade é como um elevador, ela te leva para cima, mas tem amizade que te leva para baixo. Toma cuidado com as suas amizades. A Bíblia diz que as más companhias, que as más amizades corrompem os bons costumes. Com quem você está andando? Com quem você está se relacionando? Cuidado com as suas amizades. A Bíblia nos fala sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. Naquela cidade havia muita prostituição. E Deus ficou indignado com aquela cidade, por causa da prostituição, por causa do pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra chegou a Deus. E Deus manda 2 anjos naquela cidade, porque havia um homem lá chamado Ló, um homem justo. E Deus não queria que Ló e sua família fosse destruído com aquela cidade. E aqueles anjos, eles chegam na casa de Ló e falam: olha, Deus vai destruir essa cidade. Deus mandou eu vir aqui para tirar vocês dessa cidade. E a Bíblia nos declara que quando os anjos estavam lá na casa de Ló,
Sabe o que aconteceu? Os moradores daquela cidade, eles queriam ter relação sexual com os anjos. Olha o pecado de Sodoma e de Gomorra: homossexualismo, relação de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. E isso é algo abominável perante Deus. E Deus destrói aquela cidade. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos que levam à morte. Pastor, a Bíblia fala sobre o homossexualismo? Sim. Eu gostaria de ler para você 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nos fala a respeito disso. Deus criou o macho, Deus criou a fêmea. O homem precisa se relacionar com uma mulher, não com outro homem. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? Vamos ler no versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando a Bíblia fala dos efeminados e dos sodomitas, a palavra está falando de pessoas que estão envolvidas com homossexualismos. Eles não herdarão o reino de Deus. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos que levam à morte. Eu pergunto: nós estamos diferentes de Sodoma e de Gomorra? O pecado já está cheirando mal às narinas de Deus. Estamos como na época dos juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que se achava certo aos seus próprios olhos. E hoje, o que a humanidade faz? Faz tudo o que lhe agrada, o que lhe agrada à sua carne, o que lhe agrada ao seu coração. Mas eu gostaria de dizer para você que está me ouvindo, tudo isso tem uma consequência. E eu convido você a entrar pelo caminho, não o caminho da morte, mas o caminho da vida. E sabe qual é o caminho da vida? Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu convite hoje para você é: entre pelo caminho da vida, que é Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de interceder por você. Você que tem entrado pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso, entre pelo caminho estreito, que é Jesus, que é o caminho da salvação. Só há salvação em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Soberano Deus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Que o Senhor visite agora essa pessoa que está entrando pelo caminho da morte, que ela possa sair do caminho da morte e que ela possa entrar no caminho da vida, Senhor, porque só há salvação em Jesus. Não existe outro caminho ao qual a gente possa ser salvo a não ser Jesus. Transforma este homem, transforma essa mulher, que possa haver uma mudança de mente através dessa palavra, através desse ensinamento. Visita, Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa, meu Deus, que está no hospital, que está precisando de um milagre, Senhor.
esteja visitando agora, em nome de Jesus. Abençoa a comunidade Cristo é Real, todos os nossos ouvintes. É o meu pedido, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que essa palavra esteja no teu coração, em nome de Jesus. Já estamos no término dessa programação. Nosso convite para você está aqui conosco na terça, na sexta, nosso culto online às 20 horas e domingo, nosso culto presencial às 18 horas. Pastor Luiz tem uma palavra para abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Filho, Espírito Santo esteja com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.